Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Às vezes, não entendemos o porquê dos acontecimentos que nos sobrevêm, mas compreendemos que nosso Senhor Jesus Cristo é todo-poderoso e tem o controle de tudo. Deus tem agido para que o Evangelho seja pregado e deseja que todos sejam salvos. É exatamente aí que entra o seu cuidado, proteção e seus planos para cada um de nós. Mesmo que venha tempestades violentas, mesmo que nos cerquem perigos, o que importa é fazer o que é importante para o nosso Rei Jesus. De 18 de setembro de 2022 a 5 de janeiro de 2023, estaremos em uma corrente onde nos aquietaremos, confiando no Senhor, e oraremos para que todos que creem recebam o Espírito Santo. Corrente de Jerusalém a Roma, em um navio. Todo dia, 7 da noite, na Igreja da Bendita Esperança. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouco. Eu vi ontem, o anúncio de que o Clube Atlético Mineiro ia homenagear com uma estrela de Davi no seu uniforme, no jogo agora há pouco, que aconteceu agora há pouco no Mineirão contra o Cuiabá. E assim foi, uma homenagem aos judeus vítimas do Holocausto. E isso me fez lembrar de um versículo da Bíblia. E no final dessa palavra, que não vai durar muito tempo, eu quero ler esse versículo que convém todos nós lembrarmos dele. Amém? Pois é, realmente no dia 10/11 de 1978, começou o início da perseguição aos judeus pelos nazistas lá na Alemanha. O interessante é que a ideia de perseguir os judeus começou muito tempo antes. Por exemplo, em 24 de fevereiro de 1920, foi aprovado o programa oficial do Partido dos Trabalhadores Alemães, com 25 pontos
E um dos pontos, ou seja, uma das suas ideias, dos seus objetivos, era que os judeus deveriam ter os direitos civis negados e ser registrados como estrangeiros e proibidos de possuir ou escrever em jornais alemães. Veja que esse ponto aqui já é grave. Já é grave. Mostrava uma indisposição de muitos dentro da Alemanha contra os judeus. Em 1933, as ideias defendidas por aqueles que chegaram ao poder, no caso os nazistas, eles consistiam basicamente em, olha só, restaurar o recrutamento do exército alemão, destruir o marxismo e o bolchevismo, combater o Tratado de Versalhes e criar medidas que resolvessem as questões do povo judeu. Olha aí, veja que se passaram 13 anos e aqueles pontos daquele programa do Partido dos Trabalhadores Alemães ainda veio a ser incorporado pelo Partido Nazista, que tomou o poder. Chegou ao poder, né? Inaugurando assim o terceiro Reich alemão, que foi de 1933 a 1945. Pois bem, interessante que em 7 de abril de 1933, iniciou no território alemão campanhas contra judeus que frequentavam universidades. Aos poucos, os judeus foram excluídos da vida social, política, econômica e cultural da Alemanha. E quando chega lá por volta do dia 9, dia 10 de novembro de 1938, tem a famosa Noite dos Cristais, onde sinagogas foram atacadas, lojas dos judeus. Haviam muitos judeus, como em toda parte do mundo, ali naquela região da Polônia, Áustria, Alemanha. E a partir de 1938 a perseguição começou. Desse dia 10 de novembro de 1938. E o final da história nós já sabemos, né? Durante ali 7 anos, os judeus foram duramente perseguidos, humilhados, levados para os campos de concentração, guetos, e foram mortos. As estimativas são que 6 milhões de judeus perderam a vida. Mulheres, crianças, homens eram levados para trabalhos forçados, para campos de concentração, câmaras de gás e por aí vai. Foi um extermínio de 6 milhões de judeus, cerca de 6 milhões de judeus. Pois bem, nós sabemos que os judeus, eles são o povo de Deus, e Deus tem outro povo que se chama igreja. Mas os judeus nunca deixaram e nunca vão deixar de ser o povo de Deus. Deus sempre os castigou quando eles pecavam. E os castigos sempre vinham em maior intensidade. E quando rejeitaram o Senhor Jesus mesmo tinha profetizado que porque eles o rejeitaram, não reconheceram a oportunidade da visitação, o templo seria destruído, a casa ficaria deserta, Jerusalém seria sitiada de exército, e assim aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E de lá para cá os judeus sempre ficaram espalhados pelas nações. E eu acredito que tudo acontece com a permissão de Deus, né? Pode não ser da vontade dele, mas se tiver a permissão dele, acontece. Deus, depois do Holocausto, 1948, permitiu que fosse criada a ONU e que tivesse uma votação para a criação do Estado
judeu, e assim foi criado o Estado de Israel, em 1948. Teve várias outras guerras, mas o povo de Israel se fortaleceu e hoje a nação de Israel é uma nação forte, uma nação que a cada dia se fortalece mais. Embora nós saibamos que no coração de muitas pessoas ainda existe o ódio pelo povo judeu, mas nós que somos cristãos, nós que somos do Senhor Jesus Cristo, nós que somos do Senhor Jesus, nós amamos o povo judeu. E é aí que eu chego no versículo que eu queria ler, né? João capítulo 4, versículo de número, vejamos aqui, 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. A salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. O apóstolo Paulo, ele orava para que os judeus fossem salvos. E nós oramos pelo povo judeu. Nós oramos. E nós amamos o povo de Israel. Eu amo o povo de Israel. Eu amo. De coração. Eu sei que muitos no Brasil são descendentes de judeus. E às vezes nem sabem. Outros sabem e não gostam de falar. Em 2017, quando eu cheguei lá em Garanhuns, Pernambuco, eu estava conversando com uma senhora, dona de um hotel, lá em Garanhuns, que fica lá no início da Avenida Caruaru. E essa senhora, eu olhei para ela e eu disse, olha, a senhora é judia. Aí ela fez o sinal com a mão assim, não fala não. Ou seja, só de olhar para ela, eu soube, eu discerni que ela era judia. Então os judeus geralmente, por causa das perseguições que sempre houve contra eles, né, na Inquisição, na Idade Média, sempre foram perseguidos. Muitos judeus vieram para o Brasil, para o Nordeste, principalmente, né? Minas Gerais, e muitos judeus ficaram espalhados aí pelo mundo. Mas agora muitos judeus têm voltado lá para Israel. E isso só comprova que a palavra de Deus ela se cumpre diante dos nossos olhos. E tudo isso indica que Jesus Cristo há de tirar o povo dele, que é a igreja daqui, rapidamente, brevemente. Não demora, porque ele vai voltar a tratar com o povo judeu. Para isso é necessário que ele tire a igreja dele daqui. Amém? Para terminar, o que está escrito aqui, Eliezer, da tribo de Levi. Aqui é Levi, aqui é Eliezer. Escrito em hebraico. A letra Aleph, a letra Lamed, a letra Iod, Ain, Zain e Resh. Obviamente que sem os sinais das vogais aqui, sinais dos maçoretas, né? Escrito no hebraico moderno. E Levi, embaixo. Pois bem, que Deus abençoe, que Deus esteja contigo, meu irmão, minha irmã, e Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.